Bom dia, galera. Me chamo Gabriela, sou estudante de fisioterapia da Faculdade Estácio de Alagoas e hoje, eu e os meus amigos da Físio viemos trazer para vocês a apresentação do nosso trabalho de patologia, ministrada pelo professor Valdemir, cujo tema abordado é a filariose linfática, mais conhecida como elefantíase. E vamos dar ênfase aos tópicos da etiologia, patogenia, as alterações morfológicas, a fisiopatologia e a propedêutica da doença. Então, vamos lá dar início às apresentações. A filariose linfática, a elefantíase, é uma doença parasitária de classe etiológica exógena, do tipo infeccioso. É endêmica de regiões tropicais e subtropicais, considerada as maiores causas mundiais de incapacidade permanentes ou de longo prazo. É conhecida popularmente de elefantise, em referência ao inchaço e engrossamento de pele e tecidos subjacentes, que é bem característico da doença. É causada pelo verme nematóide Wucheria bancroft, que é o agente etiológico, e transmitida basicamente pela picada do mosquito Culex, que seria o vetor, e que se encontra infectado com larvas de parasita. A Bancroft possui diferentes formas evolutivas nos hospedeiros vertebrados e invertebrados, ou seja, filárias e microfilárias nos humanos e larvas nos mosquitos. A larva de primeiro estágio é originária na transformação da microfilária, e essa larva se diferencia da segunda, em média de 2 vezes maior, e sofre uma nova muda, originando a larva infectante. Os vermes adultos são abrigados pelos humanos e possuem corpo longo e delgado, e com sexos distintos. O macho mede 3,5 a 4 cm de comprimento e 0,1 mm de diâmetro, e a fêmea mede 7 a 10 cm de comprimento e 0,3 mm de diâmetro. Já as microfilárias também são conhecidas como embriões, e são eliminadas pelas fêmeas grávidas, que saem do ducto linfático do hospedeiro e ganham a circulação sanguínea do humano. Bom, aqui a gente tem uma imagem que demonstra de uma maneira ilustrativa os ciclos da doença. Inicialmente, a gente tem um mosquito que ele vai picar o ser humano. Lembrando que esse mosquito ele já está contaminado. Ele já leva consigo a forma juvenil do parasita. Ele foi lá, picou o humano, contaminou o humano. Com o tempo, os parasitas vão se desenvolver até a fase adulta e vão se alojar nos vasos e nódulos linfáticos. A fêmea do parasita, ela libera pequenas lavazinhas nos vasos sanguíneos. Com isso, vai vir outro mosquito e vai picar esse ser humano que está contaminado, porque ele vai se alimentar do sangue com as larvas do parasita. Nisso, dentro do mosquito, com o tempo vai haver todo o desenvolvimento da forma juvenil da larva, até ele ir em outra pessoa e contaminar outra pessoa. Bom dia, pessoal. Me chamo Márcia e irei apresentar para vocês um pouco sobre patogenia e como acontece o mecanismo da doença. Bom, as consequências patológicas da infecção filarial se devem à natureza da resposta imune do paciente e às reações inflamatórias provocadas pela morte do parasita ou pela presença de microfilarias nos pulmões dos parasitados, mas também os cofatores como infecções bacterianas ou fúngicas secundárias são determinantes para o desenvolvimento da doença clínica. Existe também evidências de que a imunidade protetora do hospedeiro contra o parasito esteja relacionada à produção de altos níveis de interferon gama, o IFN, e a interleucina 2, o IL-2. A observação também de que pacientes assintomáticos com formas crônicas da doença possuem níveis mais elevados de IFN, quando comparado aos pacientes com microfilaremia. Entretanto, independentemente da causa da morte dos vermes adultos, a resposta inflamatória do hospedeiro, vista-se em biópsia de pacientes com linfangite filarial aguda, é um dos cofatores para o desenvolvimento de alguns tipos de formas crônicas da filariose linfática, como a hidrocele, aquilócele e aquilúria. Uma vez que o Wucheria bancroft só parasita em seres humanos, o uso de animais como modelos experimentais infectados com outras espécies de filarídeos revela sim que os quadros patológicos são resultados tanto da resposta imune dos hospedeiros aos parasitos, como da ação direta nos parasitos
com os antígenos destes nos tecidos linfáticos. Bom, além disso, eles estão de acordo com a observação de que indivíduos com microfilarêmicos hiporreativos e antígenos do parasita são frequentemente assintomáticos, enquanto aqueles amicrofilarêmicos apresentam resposta imunológica, em geral, associada à patologia linfática. Bom, a elefantíase filarial é caracterizada por um processo de inflamação e dilatação dos vasos linfáticos, a fibrose do órgão atingido com hipertrofia do tecido conjuntivo. Inicialmente, há uma hipertrofia da derme, porém, a epiderme é normal. Com a progressão da doença, a esclerose da derme e a hipertrofia da epiderme, dando uma aparência típica da elefantíase. No caso, é um aumento exagerado do volume do órgão com a quaretinização e a rugosidade da pele. A elefantíase é caracterizada por um processo de inflamação e fibrose crônica do órgão atingido, com a hipertrofia do tecido conjuntivo, dilatação dos vasos linfáticos e edema linfático. Com a progressão da doença, a esclerose da derme e a hipertrofia da epiderme, dando uma aparência típica de elefante, tendo um aumento intenso do órgão, queratinização e rugosidade da pele. Geralmente, a sequência de eventos da elefantíase é a seguinte: linfangite, linfadenite, linfangiectasia, linforragia e linfedema, esclerose da derme, hipertrofia da epiderme e aumento do volume do órgão, principalmente pernas, mamas ou escroto. Outro aspecto que deve ser observado nas áreas do corpo afetadas por linfedema, seja de origem filarial ou não, é a frequência de presença de fissuras e lesões na pele. Muitas vezes essas lesões resultam da presença de fungos e bactérias e servem de porta de entrada para a penetração de bactérias que causam infecções secundárias. As alterações funcionais entre indivíduos expostos dependem de vários fatores, incluindo a resposta imune do hospedeiro. As microfilárias, por si só, na corrente sanguínea não causam nenhum distúrbio. O parasita adulto provoca uma reação inflamatória local, com componentes humoral e celular, que causam a hipertrofia vascular. O parasita exclusivamente não parece obstruir o vaso, mas sua presença provoca êxtase linfática com linfangiectasia e linforragia, que quando ocorre nos tecidos provoca um edema linfático. Ao ocorrer na cavidade abdominal, manifesta-se como ascite linfática e na túnica escrotal linfoncele. Pode também ocorrer derramamento de linfa nas vias urinárias, causando linfurialquilúria. Além disso, causam reações inflamatórias que cursam com linfangite retrógrada e adenite. Fatores genéticos provavelmente influenciam a suscetibilidade ao linfedema, bem como a presença e intensidade da microfilaremia. Existem 2 tipos de manifestações, que são elas, agudas e crônicas. As manifestações agudas são linfangiectasia subclínica, linfangite filarial aguda e linfadenopatia. A linfangiectasia subclínica nos indivíduos portadores dos vermes adultos vivos está presente a dilatação dos vasos linfáticos. Quando essa linfangiectasia progride, pode ser palpada ou mesmo percebida a sua inspeção, particularmente nos vasos linfáticos escrotais, que são a localização preferencial dos vermes adultos no sexo masculino. A linfangite filarial aguda, no sistema linfático, a morte dos vermes adultos espontânea ou devido ao tratamento terapêutico pode ressaltar apenas na formação subclínica de nódulos granulomatosos. A LFA é mais comum em mulheres e atinge os membros inferiores. A linfadenopatia é causada pelo infartamento dos gânglios linfáticos comprometidos, os quais formam uma massa palpável compacta de superfície irregular. Essa massa geralmente é indolor. As manifestações crônicas, entre os fatores que favorecem a evolução
Para a forma crônica estão a resposta inflamatória individual, as infecções bacterianas superpostas às partes edemaciadas, além de residência ou permanência em áreas edêmicas, o que possibilita a reinfecção. O linfedema crônico apresenta início insidioso, indolor, exceto quando apresenta uma infecção simultânea, como erisipela ou linfangite. Frequentemente é unilateral. No início, acomete o segmento mais distal do membro afetado, com a perda progressiva de seu contorno anatômico. A área afetada tem temperatura mais baixa que as outras áreas do corpo. Além disso, o edema linfático pode ser mole e depressível, congênito precoce, quando surge desde o nascimento, ou tardio, espontaneamente na juventude ou na puberdade. O contínuo agravamento do edema leva ao quadro de elefantise. No início do curso da doença, esse edema é depressível. A inflamação crônica faz com que este edema evolua para um estágio mais forte e sem depressões, além do endurecimento dos tecidos, resultando em hiperpigmentação e hiperceratose. E resulta também na obstrução do vaso associado à fibrose. Olá, meu nome é Cauane e eu vou falar um pouco sobre os sinais e sintomas da elefantíase. Os sintomas da elefantíase estão relacionados aos processos de desenvolvimento das larvas causadoras da doença e também do local onde se alojaram os vermes adultos. Por isso, os sintomas podem surgir após vários meses da infecção já instalada no corpo, podendo variar de intensidade em alguns pacientes, que podem ser assintomáticos, e outros podem apresentar casos de incapacidade muitas vezes permanentes. Temos como principais sintomas febre elevada, dor de cabeça, intolerância à luz, reações alérgicas, asma, coceira pelo corpo, aumento dos gânglios linfáticos. E os sintomas mais característicos da doença são o acúmulo anormal de líquido causando edema nos membros, como seios, pernas, braços, testículos, e o aumento do tamanho anormal e acelerado nos seios e nos testículos. Queremos agradecer a todos os componentes da nossa equipe pela união e dedicação ao nosso trabalho. Só temos gratidão por esta equipe maravilhosa e por todo o carinho dos nossos colegas. E ao professor Valdemir, mais do que ensinar a matéria, você nos prepara para o amanhã e por isto lhe agradecemos. Por hoje só, pessoal. Agradecemos a todos que ficaram conosco até o final do vídeo e até o próximo!